Saúde mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me dando. Agradeço também pela vida dos meus pastores, por confiar este culto, primeiramente a Deus, e para me trazer a palavra. E é um dia muito especial, apesar que todos os dias é um dia especial, mas eu até falei para o meu pastor, como é que o Senhor me chama no dia da Páscoa, pastor, é uma responsabilidade muito grande, mas tudo aquilo que nós fazemos a obra do Senhor é responsabilidade muito grande, né? Então, eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o 20. Mateus, capítulo 28, versículo 16 até o 20. Fico feliz por ver Deus abençoando a minha família, a minha sobrinha, né? Eu creio que o Senhor tem muito mais para ela, para a família dela. Hoje também estou feliz porque a minha irmã, que a mãe dela está aqui, tem me acompanhado. E eu creio que o Senhor está trabalhando na vida dela, minha mãe, e cada vez minha família está vindo buscar o Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, igreja, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, igreja, porque Ele, o fé, igreja, glória a Deus, Senhor, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Todos acharam? Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20. E diz: Jesus aparecendo aos seus discípulos na Galileia. Vamos ler. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-lhe dado poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Glorifica o Senhor. Pode sentar, igreja. Glorificando o Senhor, exalte o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa semana que foi dada a morte e a ressurreição de Cristo. Hoje é o domingo de Páscoa.
A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Deus estabeleceu diversos meios de se relacionar com o seu povo. Ele usou Moisés, profetas, reis e Jesus. Se nós vemos Sexta-feira Santa, muitos buscaram o Senhor no culto. Hoje, quantas igrejas estavam lotadas, quantas mensagens de Jesus foram mandadas. Hoje, domingo de Páscoa, muitas mensagens sobre a cruz, Jesus. Mas é interessante que ainda não entenderam o amor de Jesus. Ainda não entenderam o sacrifício de Jesus. Ainda não entenderam o que Jesus fez por nós. Muitos só celebram festas, mensagem de Deus, como se fosse algo para ocultar os seus pecados. Mas nada fica oculto perante Deus. Nós temos que trazer para a nossa vida aquele que morreu na cruz para nos salvar. É um amor incondicional. O Senhor, Ele, depois da queda de Adão, quando ele pecou, Ele usou Moisés para trazer esse povo a um relacionamento. Usou os profetas, usou o rei, até chegar à morte de Jesus, aonde Ele deu seu Filho para morrer por nós. Mesmo não merecendo, mesmo nós não merecendo, Jesus Ele entregou sua vida. Ele passou por um processo muito grande para que hoje eu e você estivéssemos aqui glorificando o nome dele. Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos, porque nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. Mesmo nós não merecendo, porque todos os dias falhamos com o Senhor. Todos os dias deixamos o Senhor de lado. Se nós pudéssemos contemplar o amor dele, se nós pudéssemos entender esse amor, o Senhor, Ele sabia que nós íamos falhar. Ele sabia que nós íamos nos negar. Ele sabia que nós íamos deixar de lado. Ele sabia. Mas mesmo assim, Ele deu sua vida. Sem falar nada, sem reclamar nada. Ele morreu por todos. Mas muitos não querem Ele. Muitos querem viver de momentos. Querem viver de momentos, achando que o Senhor, pois Ele tem a palavra amor, Ele passa a mão sobre o pecado, Ele não passa. Igreja, isso são decisões nossas, onde nós queremos viver eternamente, no céu ou no inferno. A crucificação de Jesus era para ser ensinada a nossa família, nossos filhos. Hoje, no domingo de Páscoa, o que Ele tem ensinado à sua casa, à sua família, aos seus filhos? Sabe o que tem feito? Tem mostrado que é um coelhinho com ovo. E de onde um coelho põe ovo, igreja? Não sou contra chocolate de si, chocolate de se dar todos os dias. Mas será que nós temos falado para nossos filhos o que significa a Páscoa? O que significa a morte de Jesus? Será que nós temos ensinado isso?
para vir buscar ao Senhor? Quantas vezes nós não sacrificamos, crucificamos Deus? Sabe quantas vezes crucificamos o Senhor? Quando falhamos com Ele, pecamos contra Ele? Igreja, talvez você deve ter passado algum processo de traição, de abandono, de rejeição, de falsidade. Dói. Dói, não dói? Dói muito. Agora você imagina Jesus. Imagina Jesus, o que nós passamos é culpa nossa, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, mas Jesus, ele não tinha nenhum pecado, igreja. Imagina, eu fico imaginando, quando eu fico lendo a palavra, eu me coloco na história. E muitas das vezes, quando eu leio a palavra, choro, não consigo terminar de ler, porque eu vejo sobre mim pecados. E eu olho para mim e eu digo, Senhor, como é que eu posso fazer isso contigo? Tu és tão fiel a mim. Tu não me deixa faltar nada. Tu me guarda minha casa, guarda meus filhos. Tu tem honrado, tu me dá trabalho, no teto. Como eu posso ser fiel a ti, Senhor? Vocês imaginam Jesus andando. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi trocado, igreja, pela mesma multidão que acompanhava ele. Sabe o que eles pediram? Barrabás, um ladrão, em vez de Jesus. A mesma multidão que acompanhava, vendo os milagres de Jesus, vendo o que o Senhor estava fazendo, o que estava alimentando, mas foi os mesmos que crucificaram. Mas será que esse tempo que estamos vivendo é diferente? Quantas vezes nós não temos também trocado Jesus para outros Barrabás? Quantas vezes ele foi cuspido, ele foi colocado uma coroa de espinho onde perfurava a sua cabeça, ele foi humilhado, ele foi colocado em uma cruz, e antes disso ele foi açoitado, gente. Eu fui fazer uma leitura. Sabe quantas chibatadas Jesus pegou? 39 chibatadas. 39 vezes. Onde tinha 12, como se fala, 12 pontas, feito com osso de animais e de aço. Cada pancada açoitada que ele pegava arrancava o couro, enfiava na carne e arrancava. Será que nós, às vezes, por uma pessoa falar algo que nos fere, a gente chora o dia todinho? E Jesus, mesmo assim, permaneceu calado. Eu só estou falando isso para você entender, para que eu possa chegar na parte que eu quero falar sobre a palavra agora que eu falei para vocês, em Mateus 21. Que nós possamos entender esse amor dele. E o Senhor foi levado na cruz, foi pregado, foi humilhado. Ele poderia até mesmo ter desistido do caminhar, mas ele não desistiu. Ele não desistiu, porque ele queria fazer novo na minha vida e na sua vida. Para que hoje você estivesse aqui. Para que você pudesse entender o amor dele. É por isso que Deus, por isso que Jesus, ele não dá glória dele para ninguém. Ele não aceita eu e você colocar nada no lugar dele. Porque o amor dele é como se fosse uma palavra, é surreal, igreja.
Aqui a palavra dele, quando ele ressuscitou, ele falou para o discípulo dele para partir para a Galileia, para o monte. Jesus já tinha designado, quer dizer, Jesus já tinha falado para eles ir para lá, que Jesus ia falar com eles. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quantos não têm duvidado de Jesus, das promessas dele, que ele vive, que ele reina? E sabe quem são os que duvidam? São aqueles que ele chamou. Não é diferente. A palavra dele, para nós lermos e entendermos, isso aqui é para a gente ver o que aconteceu antes e que podemos fazer diferente, igreja, para que não possa se repetir. E ele fala, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, ele dá todo o poder do céu e da terra, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder para mudar a minha e a sua situação, ele tem todo o poder para mudar a nossa história, ele tem todo o poder para fazer um novo começo na sua vida. Está na hora de você fazer a sua escolha. Está na hora, igreja. Os tempos estão passando muito rápido. Eu creio que vocês já perceberam sobre isso. O tempo está correndo. Jesus está voltando. Vamos esperar a vida do nosso Pai, que qualquer momento Ele pode vir. E nós temos que estar preparados, igreja. Mas não, muitos estão dormindo. Muitos estão dispersos. E, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tive mandado. Aleluia, Senhor. O que o Senhor tem me mandado? O que Ele tem falado para você fazer? Você tem feito o que o Senhor tem mandado, levando a palavra? Você tem feito? Ide, fazer a vontade do Senhor. Mas muitos estão saindo da presença do Senhor, porque muitos estão se covardando. Muitos estão com medo. Eles querem mais as coisas que estão no mundo do que as de Deus. O Senhor, Ele falou, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor, Ele está todos os dias comigo e contigo. Todos os dias. Quando há muito tempo eu vim para a presença do Senhor, muitas das vezes a gente andar no caminho do Senhor, buscando o Senhor, achamos que é melhor quando nós falamos de Deus para as pessoas, mas quando é você que passa pelo processo, é como se Jesus não existisse. O Senhor permitiu eu vir para o deserto, para que eu pudesse fazer a escolha. Talvez você pode estar passando por algum processo que Deus está permitindo para que você possa entender o amor dele. E todo o meu amor não estava em Jesus. Estava nas pessoas aonde eu tinha me segurado como uma dependência. O Senhor permitiu eu passar pelo deserto, aonde houve traição, humilhação, abandono. E quando eu senti isso, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei angustiada. Aonde o Senhor permitiu tirar
pessoas da minha vida onde eu pudesse passar o processo entre eu e Deus, Deus e eu. Todo o meu osso do meu corpo doía. Todo o osso. E ninguém poderia me ajudar. Quando às vezes eu me encolhia de dor na alma, eu ficava chorando. Eu não gosto de chorar na frente de ninguém, sabe, Deus? Eu fico até com raiva, porque antes eu chorava muito. E por morar muito na casa dos outros, eu tinha que prender meu choro para ninguém ver. A humilhação, tudo que faziam comigo. Então eu prendia muito meu choro. E assim eu fui vivendo. Então, eu choro, eu me aquebranto mais quando eu estou nos pés do Senhor, ou quando eu leio a palavra, aí eu sou aquebrantada. Mas eu não sou de chorar na frente de ninguém. E eu ficava encolhida, se fosse. Aonde eu congregava, ninguém podia me ajudar. É como se tudo sumisse. E eu murmurei com o Senhor. E eu perguntei onde ele estava. Que ele permitiu passar por tudo aquilo. E eu fiquei com muita raiva. Raiva das pessoas, raiva de todo mundo que estava ao meu redor. E eu comecei a ouvir a voz do inimigo, Deus. Quando você começa a abrir brechas, o inimigo ele entra. Ele começa a falar contigo. Ele começa a dizer que você não é ninguém, que não adiantou nada você servir a Deus, que está vendo só onde você foi parar, está vendo só o que você estava fazendo, não adiantou nada. E eu comecei a ouvir a voz. Foi aí que eu comecei a pedir ajuda para a pastora Tatiane, pastor Bragança, pastora Thelma. E eles oravam pela minha vida, mas mesmo assim eu tinha muita raiva. E teve um dia que eu fiquei com muita raiva. E eu dobrei o joelho, me encolhia tanto. Porque quem já passou por esse processo sabe que os ossos doem muito, você tem prazer para nada. Mas eu tinha que me fazer de força quando eu saía do meu quarto, porque meus filhos não poderiam me ver fraca, espiritual. Eu tinha que mostrar para ele que eu servia um Deus. E quando eu comecei a orar, e eu disse, Senhor, se é sua permissão, me dê sinais. E o Senhor começou a me dar sinal. Pastor Rodrigo, pastora Leila me enviava uma mensagem, se eu mesmo ser a ovelha deles. Deus começou a usar servo deles para, do lado de casa, o pastor louvava e eu começava a ouvir, igreja. Quando vocês sentirem no coração de mandar mensagem, mande mensagem. Quando vocês estiverem na sua casa, louve bem alto, porque alguma alma está sofrendo do lado e vocês nem sabem, mas Deus ele sabe. Eu estava sofrendo e ouvia o pastor do lado da minha casa louvar bem alto e da harpa, e aquilo me acalmava. As mensagens dos meus pastores mandavam, me acalmava. E aí eu comecei a entregar, falei, Senhor, não permita eu voltar para onde o Senhor me tirou. Tire tudo de mim, menos a sua presença. E eu comecei a orar para o Senhor. Eu disse, Senhor, não deixe que eu volte do mundo. Eu prefiro morrer do que voltar. E eu dizia, salve-me, Senhor, salve-me. E foi quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Eu disse, filho, eu estou aqui. Ele disse, filho, eu estou aqui. E eu comecei a ouvir a voz dele, eu comecei a levantar. Eu não dormia, eu não comia. E depois eu olhei, eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo? Deixando Satanás dominar minha vida, onde quem morreu por mim foi o Senhor.
cumprido. Hoje eu estou aqui para contar para você. Se eu tivesse dado ouvido para Satanás, sabe onde eu estava? No bar bebendo como antes eu fazia. Mas eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. O que tiver de passar, eu sei que o Senhor está comigo. E se vocês pensam que acabou, não, igreja, ficou pior. Mas eu sabia que Deus está comigo. Eu sabia que Deus estava passando pelo processo comigo. Cada pancada que eu pegava, eu dizia: eu sei que estás comigo, Senhor. E isso é uma preparação para a minha vida. Eu não sei o que tu tens para mim lá na frente, mas eu sei que é grande, meu Senhor. Eu sei que é grande porque tu és Deus. E quando Deus fala para mim e para você que Ele faz tudo novo, igreja, Ele não faz só parte espiritual. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa casa, dos nossos filhos. O Senhor passou um vento onde foi levantando meus filhos, abrindo porta. Eu dizia: Senhor, não permita eu passar necessidade com meus filhos. Igreja, o Senhor me honra do bom e do melhor, igreja. Do bom e do melhor. Ele não deixa faltar nada. Talvez você ainda não entendeu esse amor que o Senhor tem por ti. Deixa Deus cuidar de ti. Larga esse mundo. Esse mundo é de pecado, ele só vai te levar para o inferno. Deixa Deus fazer tudo novo na sua vida. Foi Ele que morreu por ti naquela cruz. Ninguém vai dar vida por ti. Muitas das vezes você pensa que tem amigos, mas não tem. Fica no buraco para você ver. O Senhor mudou tudo na minha vida, até minha amizade, igreja. Até minha amizade o Senhor mudou. E quando venham outras pessoas para a minha vida para levar a palavra dele, para orar pela vida dele, não é mais para estar comigo. Porque assim que Deus faz, vai ter um momento que Ele vai te deixar sozinho. É para te entender, sabe por quê? Deus não dá glória dele para ninguém. Porque se Ele colocar alguém no teu lado, sabe o que vai dizer? Ah, meu irmão, olha, ali. Ah, meu irmão, mas não sabe que é Deus usando o irmão. E a minha caminhada foi longa, igreja. Eu ia de igreja em igreja. De igreja em igreja, procurando. Até que chegou o dia, o Senhor falou comigo: volte a fazer o que eu coloquei em tuas mãos. Eu sentia saudade do Senhor. Eu fui para a igreja grande, eu dizia assim: Senhor, é aqui que eu vou ficar. E Ele dizia: não é aqui que tu vai ficar. Eu ia para outra igreja e dizia: Senhor, é aqui. Ele dizia: não é aqui que tu vai ficar. Foi aí quando eu orei: Senhor, me leva para um lugar onde eu posso ajudar meus pastores. E aonde os meus pastores também podem ajudar no meu ministério. E glorifico a Deus pela vida dos meus pastores. Por hoje eu estar aqui com essa rica oportunidade falando para vocês. Não troque Jesus pelo mundo. É Ele que sustenta. Se você está aqui, é porque Deus me sustentou. Muitos estão perdendo sua salvação. Muitos estão trocando essa cruz porque não entenderam o amor. E eu digo para vocês, hoje eu tenho sobre a minha família, somente eu estava buscando. E eu não vou desistir do meu povo. E eu disse assim: Senhor, me levanta para falar da tua palavra para a minha família. Muitos, quando eu falo, porque se eu vou detalhar o testemunho, muitos dizem que se estivesse no meu lugar não aguentaria. Mas, Senhor, Ele sabe até onde nós podemos suportar, igreja. Até onde nós podemos suportar.
Talvez você está passando por um momento de humilhação. Isso vai passar. Isso passa. Talvez momento de deserto, momento de aflição. Mas se pega com Jesus. Ele morreu naquela cruz para fazer tudo novo. Ele também deixou também para que nós possamos fazer o ID dele. Mas, irmã Rosa, como eu vou fazer o ID? Fale para aqueles que precisam que Deus tem feito na sua vida. Fale do nome dele, fale do amor dele. Muitos pensam que falar de Jesus tem que falar toda a vida. Não. Muitas das vezes seu testemunho vai salvar a vida. Você acredita nisso? Talvez seu testemunho vai falar com alguém que está precisando ver em você o Deus que você serve. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. E que hoje essa mensagem possa ficar em nossos corações para nos refletir, para que nós venhamos vir mais para a presença de Deus, buscar mais o Senhor, trazer o amor dele para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos e para aqueles que precisam, igreja. Convido a igreja a ficar de pé. Convido a igreja a ficar de pé, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Que essa mensagem do Senhor possa fazer o sobrenatural dele. Aqui eu sou um instrumento de Deus para falar com o povo dele. Você é o povo de Jesus. Você é escolhido de Jesus. Fazemos como a missionária Jessi falou. Ela estava orando. Olha só essa missão que ela tem no trabalho dela. Quantas almas ali estão precisando de oração? Quantas vezes ela não está orando e clamando por vidas aqui? O Senhor está usando ela no trabalho dela. Ela está fazendo isso. Faça você também o seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua parentela. Aleluia, Deus. Não diga que a vida de outras pessoas é um fardo. Eu vou dizer algo para você bem rápido antes de orar. Uma colega minha, serva do Senhor, ela foi no meu trabalho e ela disse para mim: Rosa, ela chama assim. Eu fiquei com raiva da minha mãe porque ela estava visitando uma prima minha que era uma bênção lá no lugar. Agora ela está doente. E a minha mãe está lá, leva comida, faz isso é fardo dela. E eu fiquei ouvindo. Isso daí é para a família dela. Eu disse para ela: o que é ser cristão para você? O que é servir a Deus para você? Ela ficou me olhando. Eu disse para ela: sua mãe está fazendo a obra. Ela não está pensando se é parente, se ela tem pai, se tem mãe. Ela está fazendo e você não deveria estar falando mal. Você deveria orar, ler a palavra, louvar com ela. Faz algo. Porque nós, servos de Deus, também é uma bênção lá fora. E o Senhor teve a graça e misericórdia de nos tirar de lá. Então não podemos fazer e falar mal do nosso irmão que vai cair, nós temos que ir lá e falar do amor de Cristo para ela. Amém, igreja? Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus e nosso Pai, Senhor Deus amado, Deus Santo. Senhor, te apresento teus filhos nesta noite, Senhor Deus amado. Que eles possam entender o teu amor, Senhor. Que eles possam buscar o teu amor cada dia mais. Renova, Senhor, a vida dos teus filhos. Assim como eles entenderam, Senhor, eles fizeram renovação da sua aliança na sua presença. Senhor Deus amado. Sei, Senhor, que teus filhos já estão passando pelo processo. Olha, Senhor, a tua palavra falou que todos os dias o Senhor
Deus amado, guarde a mente e o coração dos teus filhos neste lugar. E aonde eles colocarem seus pés, seja bênção para aqueles que precisam. Ó Senhor, Deus amado, derrame, Senhor, teu sangue sobre eles. Renove suas mentes, Senhor. Renove seus corações, Senhor, Deus amado. Trabalhe na vida deles, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que tu está trabalhando na vida, no lar, Senhor, de cada vida teu e das suas famílias. Ó Senhor, Deus amado, tire todo o medo, teu espírito de ousadia, Senhor, teus filhos. E aonde eles forem, Senhor, possa fazer um vídeo e falar do teu amor. E que cada dia mais sua fé